Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, a Igreja celebra a festa do apóstolo São Mateus. E o Evangelho de hoje é o Evangelho dele, São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Mateus era um homem de certa cultura, arrecadador de impostos, publicano, em Cafarnaum. De formação helenística, parece ter adaptado a índole do grego no seu nome, Levi, de origem hebraica, como cita no Evangelho de São Marcos e São Lucas, que não chamam de Mateus, mas sim de Levi. E aí o Evangelho de hoje nos mostra ele, Mateus, como cobrador de impostos. E só lembrando, naquela época, os publicanos, cobradores de impostos, eram assalariados, eram pessoas pobres. Eles cobravam os impostos, trabalhavam cobrando isso para os romanos. Era um trabalho ali ruim, podemos dizer, mas devido às suas necessidades, eles se obrigavam então a trabalhar com isso. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, vem chamar Mateus para ser o seu apóstolo. E aí que Jesus diz para ele: segue-me. Ele então levantou-se e seguiu Jesus. E aí Jesus então, chamando Mateus para ser um dos 12 apóstolos seus, ele vai então mostrando para Mateus ali que dá para todos a grande surpresa, porque aparentemente ninguém imaginava que Jesus iria chamar lá como um publicano, cobrador de impostos, para ser seu discípulo. E aí o momento que Jesus então vai para a casa de Mateus, vieram lá muitos cobradores de impostos, pecadores, sentaram-se lá na mesa com Jesus, seus discípulos, e os fariseus, que sempre eram aqueles que eram pessoas que incompreendiam as coisas do Senhor, colocavam sempre obstáculos e questionamentos. Eles então ficam ali falando para os outros discípulos como que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. E aí Jesus então, ouvindo isso, Jesus fala para eles: aqueles que têm saúde não precisam de médico, quero misericórdia e não sacrifício. E aprendei de mim, porque isso é que eu vim trazer para todos. E aí então o Senhor mostra para os fariseus, ensinando para eles que a missão que o Pai lhe confiou é vir para resgatar aqueles que estão lá, por vezes, no pecado e vivem uma vida ali que não estão certas no momento, mas as pessoas que querem a conversão, e felizes dessas pessoas que querem, o Senhor então está pronto para ajudá-las a poder então ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. E é isso então que acontece com a pessoa de Mateus, de cobrador de imposto, toma ali a iniciativa de ser então o grande apóstolo do Senhor. E com isso então, o Senhor vem mostrando para todos nós que Deus sempre foi ali grande e misericordioso para com todos. Então, Ele, o Senhor, quer sempre o bem de todos. E é preciso que todos nós sejamos compreensíveis. Não podemos ser como os fariseus que, vendo Jesus ali no meio dos pecadores, no meio dos cobradores de impostos, ficavam então criticando a pessoa dele. Então o Evangelho nos ensina
para sempre estarmos atentos, para não cairmos no erro, às vezes, de criticar ali alguma coisa que vemos e acabamos então fazendo com que no nosso imaginar aquela pessoa ali não merece isso, aquilo, por ser uma pessoa que vive ali daquela maneira que eu vejo, no pecado, tal, enfim. Então, já lembramos o mandamento, não julgar. Então, cabe a cada um de nós não fazer nenhum julgamento para ninguém, mas deixar e lembrar que o Senhor, tendo vindo para esses que precisam aí de médicos, que significa, vem buscar os pecadores, quer dar para eles a reconciliação, e aí feliz de quem então deixa se reconciliar com a graça e a bênção de Deus para ser uma nova pessoa. E assim então, o Evangelho de hoje ensinando para nós a disponibilidade de Mateus, que vai seguir o Senhor. O Senhor, ele não promete nada assim de coisas extraordinárias para Mateus, mas dá para ele a graça de saber que será então meu apóstolo e terá então depois o reino de Deus. Portanto, aí Jesus então, na pessoa dele, que vem chamando os apóstolos, como nós sabemos, Mateus então é o 5º apóstolo que Jesus chama. Já tinha chamado lá Pedro, André, João e Tiago, agora vem chamar Mateus. E assim então Jesus vai mostrando para todos nós que devemos estar sempre conscientes e não deixar que às vezes o nosso julgamento seja aquele julgamento que imaginamos e às vezes queremos só para nós, porque se achamos pessoas boas e queremos então que o Senhor faça o bem somente para nós e não abrimos o nosso coração para que o Senhor então veja em nós que somos compreensíveis e não como os fariseus, que eram incompreensíveis e ficavam somente criticando a pessoa de Jesus. Portanto, é preciso que todos nós sejamos também misericordiosos ali como o Senhor, ou seja, agindo com carinho, com amor, mostrando que queremos ajudar ali a pessoa que precisa e não fazer julgamento a ninguém. Portanto, assim é que o Senhor vai mostrando que dentre esses que Ele vem escolhendo, Ele vem então dando ali para o povo o grande exemplo, e muitos então ficam surpresos com as escolhas que Jesus faz, mas Jesus então vai chamando, e esses que dizem sim, depois então o Senhor vai sempre os capacitando, instruindo e formando para serem verdadeiros apóstolos ali seus, para cuidar e zelar de todo o rebanho do povo de Deus. Portanto, a festa de hoje de São Mateus é para que nós então estejamos sempre também atentos ao chamado de Deus. Ele pode chamar você aí a qualquer momento para estar servindo a igreja, seja aí qualquer pastoral, tudo mais. E preciso então que nós estejamos atentos e, Senhor, se o Senhor me chamar, eu dizer: estou aqui e quero te seguir sim, Senhor. E que sejamos então pessoas sempre do bem e que deixemos que a força e a graça de Deus nos ajude, e o projeto dele que ele tem para fazer com que aconteça aquilo que ele deseja, nós não fiquemos então colocando ali nossa palavra, querendo então ser incompreensível como os fariseus, mas deixemos que o Senhor faça da maneira que Ele tem para fazer. A partir do momento que eu sou compreensível, respeito e sei
ali viver a minha vida, tudo isso me ajudará para mostrar a Deus que sou fiel a Ele e quero sempre dar um bom testemunho e exemplo, com amor e com alegria, em toda a minha vida. E que Ele, o apóstolo São Mateus, que celebramos hoje, sempre interceda a Deus por nós, nos ajudando a estarmos disponíveis para trabalhar em prol do reino de Deus e que assim possamos então dizermos sim a Deus e colaborar com o seu projeto naquilo que o Senhor nos chama e conta com a nossa disponibilidade em segui-lo com todo carinho, com todo amor, a exemplo de São Mateus que celebramos no dia de hoje. Tenham todos um ótimo, abençoado dia, que Deus sempre vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.